Vamos iniciar mais uma aula, tá? A nossa segunda revisão, tá? Da disciplina de Biologia. Lembrando que essa aula de revisão já é com os assuntos que irão cair na nossa avaliação, no dia 22. Bom, os assuntos do teste da segunda unidade. Tá? A primeira lei de Mendel, a herança de uma característica, a segunda lei de Mendel, né, a herança simultânea de duas ou mais características, o sistema ABO e o fator RH. Dentro do sistema ABO, a gente vai ver o sistema MN. Bom, o assunto de hoje que a gente vai abordar é o sistema ABO de grupos sanguíneos, tá? O que é esse sistema ABO? São os grupos sanguíneos, que é o A, o B, o AB e o O. Também a gente vai abordar o fator RH, que é positivo ou negativo. E também o sistema MN, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele e o que é que vai cair na prova, certo? Bom, sistema ABO de grupos sanguíneos. A herança dos dois tipos sanguíneos do sistema ABO constitui um exemplo de alelos múltiplos na espécie. Bom, quer dizer que vou ter dois genótipos, né, que vão fazer uma codominância e vai ter uma expressão apenas de um fenótipo. Tá? Vocês irão entender mais adiante como é que funciona isso. Então, dentro do sistema ABO, de grupos sanguíneos, a gente vai abordar as questões que envolvem genótipo, fenótipo do grupo sanguíneo e as possíveis ligações entre eles, tá? Bom, como é que se deu a descoberta dos grupos sanguíneos, né? Então, foi por volta de 1900, o médico Karl Landsteiner verificou que quando as amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, né, formando aglomerados semelhantes a coágulos. Bom, Landsteiner concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis, tá? E de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos nos diferentes indivíduos da população, tá? Quando em uma transfusão uma pessoa ela recebe o tipo sanguíneo incompatível com o seu, as hemácias elas são transferidas, tá? Elas vão se aglutinando assim que penetram na circulação, formando aglomerados compactos que podem obstruir, né, os capilares, prejudicando a circulação ali sanguínea. Bom, em relação ao glutinogênio e aglutininas. Bom, no sistema ABO, né, gente, existe 4 tipos de sangue, que é o A, o B, AB e o O. Bom, esses tipos são caracterizados pela presença ou não, né, de certas substâncias na membrana das hemácias, os aglutinogênios, tá? E pela presença ou ausência de outras substâncias que são as glutininas no plasma sanguíneo. Existem 2 tipos de aglutinogênios, o A e o B, tá? E 2 tipos de aglutinina, que é anti-A e anti-B. Então, preste atenção aí na imagem e acompanhe a explicação. Pessoas do grupo A possuem aglutinogênio A nas hemácias e aglutinina anti-B no plasma. As do grupo B têm aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma. Tá? Pessoas do grupo AB têm aglutinogênio A e B nas hemácias, tá? E nenhuma aglutinina no plasma. E pessoas do grupo O não têm aglutinogênio nas hemácias, mas possuem as duas aglutininas, anti-A e anti-B, tá? Que é no plasma.
Bom, então a determinação dos grupos sanguíneos, utilizando o soro anti-A e anti-B, na amostra 1 aí, o sangue é tipo A. Na amostra 2, o sangue é tipo B. Na amostra 3, o sangue é A e B. E na amostra 4, o sangue é tipo O, tá? Bom, veja na tabela aí, né, que mostra aí no slide, a compatibilidade entre diversos tipos de sangue. Então, eu tenho aí A é o sistema ABO, né? As substâncias, a porcentagem e quem pode receber de quem. Bom, os tipos AB positivo, aglutinogênio AB, aglutinina não contém. Qual é a frequência desse tipo sanguíneo de 3%? Bom, o AB positivo, quem é que pode receber? A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo, A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. A positivo, aglutinogênio A, aglutinina anti-B, frequência de 34%. Quem é que pode receber A positivo, O positivo, A negativo e O negativo? Grupo sanguíneo B positivo, aglutinogênio B, aglutinina anti-A, frequência 9%. Quem é que pode receber B positivo, né? O positivo, B negativo e O negativo. O, né, positivo não contém aglutinogênio, mas tem aglutinina anti-A e anti-B. Então, a frequência dele aí é 38%. Preste atenção que de todos, o O positivo é o que tem a maior frequência, tá? Quem é que pode receber apenas O positivo e O negativo? Bom, agora embaixo aí, aqueles que têm o fator RH negativo. Então, AB vai conter aglutinogênio, lembrando que é o negativo, tá? E não tem aglutinina. Qual é a porcentagem, qual é a frequência dele? É 1%. Então, quem é que pode receber? Todos que têm o fator RH negativo. Tipo sanguíneo A negativo, aglutinogênio A, aglutinina anti-B. A frequência 6%. Quem é que pode receber? A negativo e O negativo. O B negativo, aglutinogênio B, aglutinina anti-A, a frequência de 2%. Quem é que pode receber? B negativo e O negativo. Já o O não contém aglutinogênio e a aglutinina é anti-A e anti-B. A frequência dele é de 7%, né? Quem é que pode receber? Só O negativo. Tá? Então, a gente tem a tabela aí bem autoexplicativa para vocês entenderem quem pode receber de quem, tá? Bom, os tipos possíveis de transfusão sanguínea, tá? As aglutinações que caracterizam as incompatibilidades sanguíneas do sistema acontecem quando uma pessoa possuidora de determinada aglutinina, ela recebe sangue com aglutinogênio correspondente, tá? Indivíduos do grupo A não podem doar sangue para indivíduos do grupo B, porque as hemácias A, ao entrarem na corrente sanguínea do receptor B, são imediatamente aglutinadas pelo anti-A nele ali presente. Bom, a recíproca ela vai ser verdadeira. Indivíduos do grupo B também não podem doar sangue para indivíduos do grupo A. Tampouco
o AB, né, pode doar sangue para os indivíduos do grupo O, uma vez que estes têm aglutininas anti-A e anti-B, que aglutinam nas hemácias, né, portadoras do aglutinogênio A e B, ou de ambos. Bom, então, como mostra aí na imagem, né, o aspecto realmente importante da transfusão é o tipo de aglutinogênio das hemácias, né, do doador, e o tipo de aglutinina do plasma do receptor, tá? Então, preste atenção o que acontece na imagem. Indivíduo do tipo O pode doar sangue para qualquer pessoa porque não possui aglutinogênios A e B em suas hemácias. Indivíduos AB, por outro lado, pode receber qualquer tipo de sangue porque não possui aglutininas no plasma. Por isso, indivíduos do grupo O são chamados de doadores universais, enquanto os tipos A e B são receptores universais. Então, o O ele doa para todo mundo e o AB ele recebe de todos, tá? Bom, como ocorre a herança dos grupos sanguíneos no sistema ABO? A produção dos aglutinogênios A e B são determinadas pela respectiva pelos genes ISão elevado ao A e ISinho elevado ao B. Bom, um terceiro gene chamado ISinho condiciona a não produção dos aglutinogênios, tá? Então, trata-se, portanto, de um caso de alelos múltiplos entre os genes ISão A e ISão B, que há codominância, tá? Então, isão A é igual a isão B, mas cada um deles denomina o gene isinho. Então, na tabela aí, ó, a gente vai ver o fenótipo e o genótipo. Bom, para ter o fenótipo, né, do grupo sanguíneo A, o genótipo precisa ser isão A ou isão A, isinho. Tá? Isso aí, tendo esse genótipo, o seu tipo sanguíneo ele vai ser A. Para ser B, praticamente a mesma coisa, só que eu, ao invés de botar A, eu vou botar B. Isão B ou isão B, isinho. E para determinar o AB, eu boto isão A, isão B. E para determinar o O, isinho, que é o recessivo, tá? Bom, a partir desses conhecimentos fica claro que uma pessoa, né, do tipo sanguíneo A recebe sangue do tipo B nas hemácias contidas no sangue doado, né, seria aglutinado pelas as glutininas do tipo B do receptor e vice-versa. Bom,
Sobre o sistema MN de grupos sanguíneos, tá? Dois outros antígenos foram encontrados na superfície das hemácias humanas, sendo denominados M e N. Bom, analisando o sangue de diversas pessoas, verificou-se que em algumas existia apenas o antígeno M, em outras somente o N, e várias pessoas possuíam os dois antígenos. Foi possível concluir então a existência de três grupos, né, nesse sistema: M, N e MN. Bom, os genes que condicionam a produção desses antígenos são apenas dois: L, tá? LM, LN. Bom, a letra L, tá, é a inicial do descobridor, que é Landsteiner. Bom, trata-se de um caso de herança mendeliana simples. O genótipo L condiciona a produção do antígeno M e o antígeno N. Entre LM e LN há uma codominância, né? De modo que pessoas com o genótipo L e N produzem dois tipos de antígenos. Então, aí embaixo eu vou ter o fenótipo e o genótipo. O fenótipo M, né? Que é LM-LN. O fenótipo N, que é LN-LN. E o fenótipo MN, que é LM-LN. Bom, em relação ao sistema RH de grupos sanguíneos. Um terceiro sistema de grupos sanguíneos, né, ele foi descoberto a partir dos experimentos desenvolvidos por Landsteiner em 1940, tá, com sangue de macaco do gênero Rhesus. Esses pesquisadores eles verificaram que ao se injetar o sangue desse macaco em cobaias, havia produção de anticorpos para combater as hemácias introduzidas, tá? Ao centrifugar o sangue das cobaias, né, obtiveram-se o soro que continha anticorpos anti-RH e que podia aglutinar as hemácias do macaco Rhesus. Bom, as conclusões daí obtidas levaram à descoberta de um antígeno de membrana que foi denominado RH, de Rhesus, que existia nessa espécie e não em outras como as das cobaias, né? E, portanto, ele estimulava a produção de anticorpos denominada anti-RH. Bom, há neste momento uma inferência evolutiva. Se as proteínas que existiam nas hemácias de vários animais podem se assemelhar, isto pode ser um indício de evolução, não é isso? Na espécie humana, por exemplo, né, temos vários tipos de sistema sanguíneo e que podem ser observados em outras espécies, principalmente de macacos superiores. Bom, analisando o sanguíneo de indivíduos da espécie, Landsteiner verificou que ao misturar gotas de sangue dos indivíduos com soro contendo anti-RH, cerca de 85% dos indivíduos eles apresentavam aglutinação e pertenciam à raça branca, e 15% não apresentavam. Definiu assim o grupo sanguíneo RH, né, que apresentava o antígeno RH positivo, e o grupo RH negativo, não apresentava o antígeno RH. No plasma, não ocorre naturalmente o anticorpo anti-RH, de modo semelhante ao que acontece no sistema MN. O anticorpo, no entanto, pode ser formado se uma pessoa do grupo RH negativo recebe sangue de uma pessoa do grupo RH positivo. Esse problema nas transfusões de sangue não são tão graves, a não ser que as transfusões ocorram repetidas vezes, como também é o caso do sistema MN, tá?
Bom, três pares, né, em relação ao sistema do RH, três pares de genes estão envolvidos na herança do fator RH, tratando-se, portanto, de casos de alelos múltiplos, tá? Para simplificar, no entanto, considera-se o envolvimento de apenas um desses pares na produção do fator RH, motivo pelo qual passa a ser considerado um caso de herança mendeliana simples. Bom, o gene Rzão dominante determina a presença do fator RH, enquanto o gene Rzinho recessivo condiciona a ausência do referido fator. Então, aí na tabela a gente vai ver o fenótipo e o genótipo. Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho vai determinar o fenótipo RH positivo. Já o genótipo Rzinho, Rzinho, que é recessivo, determina o fenótipo RH negativo. A gente vai falar agora sobre doenças hemolíticas do recém-nascido. Bom, uma doença provocada pelo fator RH é a doença hemolítica do recém-nascido, né? Ela é caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. As consequências dessa doença são graves, né? Pode levar à morte da criança. Durante a gestação, ocorre uma passagem através da placenta apenas de plasma da mãe para o filho e vice-versa, devido à chamada barreira hematoplacentária. Pode ocorrer, entretanto, acidentes vasculares na placenta, o que permite a passagem de hemácias do feto para a circulação materna. Bom, nos casos em que o feto possui sangue fator RH positivo, os anticorpos existentes, né, em suas hemácias estimularão o sistema imune materno a produzir anticorpos antígeno anti-RH, tá? Que ficarão no plasma materno e podem, por serem de classe IgG, passam pelo BHP, tá? Que provoca a lyse nas hemácias fetais, ou seja, a destruição, o rompimento das hemácias, tá, fetais. A produção dos anticorpos obedece a uma cascata de eventos e por isso a produção de anticorpos é lenta, né? E a quantidade vai ser pequena no primeiro momento. Bom, a partir da segunda gestação ou após a sensibilização por transfusão sanguínea, se o filho é RH positivo novamente, o organismo materno já conterá anticorpos para aquele antígeno e o feto poderá desenvolver a DHPN ou a doença hemolítica do recém-nascido, tá? O diagnóstico ele pode ser feito pela triagem sanguínea da mãe e do pai precocemente, né? E durante a gestação, o teste de Combs, que utiliza anticorpo, né? O anti-anticorpo humano, que pode detectar se está havendo a produção de anticorpo pela mãe e providências, né, podem ser tomadas precocemente, tá? Para evitar a doença. Bom, uma transfusão, ela recebendo sangue RH negativo, pode ser feita até mesmo intrauterino, tá? Intraútero. O sangue RH negativo, ele não possui hemácias com fator RH,
não podendo ser reconhecidas como estranhas e destruídas pelos anticorpos recebidos da mãe. Após cerca de 120 dias, as hemácias elas são substituídas por outras produzidas pelo próprio indivíduo. O sangue novamente ele será do tipo RH positivo, mas o feto já não conterá, não ocorrerá mais o perigo. Após o nascimento da criança, toma-se medida profilática, injetando na mãe RH negativo o soro contendo anti-RH. A aplicação logo após o parto destrói as hemácias fetais que possam ter passado pela placenta do nascimento ou do recém-nascido, ou até mesmo antes, tá? Bom, evita-se assim a produção de anticorpos, zerando a placa de contagem. Cada vez que um concepto nascer e for RH positivo, deve-se fazer nova aplicação, pois novos anticorpos serão formados. Bom, os sintomas no recém-nascido que podem ser observados são anemia, devido à destruição das hemácias pelos anticorpos,